Há muito tempo que as pessoas já confundem informação com conhecimento. O fato delas saberem o nome de algo não quer dizer que elas experimentaram algo. E assim nós seguimos nossa vida, cheios de informações, atolados, entupidos de informação e às vezes com pouco conhecimento, até porque a gente não se dispõe a transformar essa informação em conhecimento por uma prática, por um exercício de incorporar aquela informação como um comportamento e fica sempre como informação. É algo parecido com o fato de você ver o rótulo de uma bebida, ler o rótulo de uma bebida e ali está escrito vinho, você pensa, eu conheço aquela bebida. Você não bebeu, você não conhece, você conhece o rótulo. Eu estou falando isso para você, meu querido telespectador, a propósito da nossa conversa de hoje sobre nutrição. A gente tem repisado muito a questão da saúde, do bem-estar. É o tipo do assunto que nos interessa na medida que a gente pode compartilhar informações e conhecimentos que permita a você mesmo gerir o seu destino, gerir a sua saúde. Daí a nossa insistência com esses assuntos. E hoje a gente volta a eles. Nós vamos conversar com uma especialista, Samira Ribeiro, nutricionista, especialista em terapia nutricional, para acrescentar um pouco mais de informação que a gente espera venha se tornar conhecimento em nossas vidas. É com Samira que eu passo a conversar agora. Samira, fala para nós, terapia nutricional, inventaram um nome novo para coisa antiga, não? Verdade. Hein? Verdade. Quiseram rotular um cargo que já existia, só que a gente acabou incorporando um pouco mais uma equipe multidisciplinar. Junta mais especialistas. Junta mais especialistas, a discussão de elementos antigos que agora estão repercutindo no mundo novo, no ser vivo novo, ficou mais em foco, principalmente a nutrição. O que acontece? O que é a terapia nutricional? É a parte fisiológica do paciente junto com a parte do próprio alimento, fazendo com que o alimento seja o medicamento desse paciente. A partir do momento em que a pessoa ingere nutrientes, a pessoa acaba se nutrindo, fazendo com que as suas taxas metabólicas melhorem, evoluindo, fazendo com que a gente possa até retirar os medicamentos dessa pessoa por causa de um hábito saudável de alimentação. Então, você vê, né? A ciência dá voltas e acaba chegando a alguns princípios que a velha sabedoria já sabia, né? Verdade. Faz da sua comida o seu remédio. Exatamente. O que acontece? Hoje em dia a gente está muito preocupado com o trabalho, com os estudos, com a família, e a gente acaba perdendo o foco do próprio ser, fazendo com que os alimentos que a gente acaba consumindo sejam alimentos muito práticos, muito rápidos e com uma digestibilidade muito alta, ou seja, carboidrato simples, que aumenta a glicose, muito sal, que aumenta a pressão, e muita gordura, que aumenta peso, fazendo com que o sedentarismo faça, juntamente com a alimentação, uma própria bomba social. Então, a gente faça perceber que o aumento de peso não é só em mulheres, não são só em adultos e não são só em pessoas estressadas. Está no mundo. Já virou uma pandemia já, a falta de alimentação saudável. Ou seja, entre aspas, ficou normal, né? Verdade. Se você considerar que a normalidade, eu estou sempre implicando com essa palavra aqui, normalidade é questão estatística, 51% é normal. Então virou, entre aspas, normal. Virou normal. E as pessoas estão se acomodando com isso, coisa que não é para ser feita. A partir do momento em que a gente come muita gordura, muito sal e muito açúcar, a gente diminui nosso tempo de vida em até 20 anos. Se a gente consome fast food uma vez ao dia, a gente diminui nosso tempo de vida em 5 anos. Se a gente comer um fast food 2 vezes ao dia, em 15 anos. A partir do momento que nosso estilo de vida e o nosso tempo de vida é diminuído, não é simplesmente com uma boa qualidade. A gente pode viver aos 60 anos fazendo atividade física, comendo bem, dormindo bem, que hoje em dia é muito raro uma pessoa dormir bem. Só que a gente pode chegar aos 60 anos comendo mal, com a pressão muito elevada, tendo dificuldades em respirar e até mesmo na falta de concentração muito alta, surgindo em doenças que seriam mais comuns em pessoas idosas, velhas, a partir dos 80 anos, com pessoas novas, como o Alzheimer, por exemplo. Agora, Samira, o que... Bom, você certamente jamais será patrocinada pelo McDonald's, não. Né?
Depende. Hoje em dia a gente está tendo... Eles estão mudando um pouco a questão de público um pouquinho melhorado. O problema não é a salada, o problema sempre vai ser o acompanhamento da salada. Agora quando você falou de uma abordagem multidisciplinar, que outras disciplinas são incorporadas na abordagem? Uma terapia nutricional, para ser uma terapia nutricional completa, a gente precisa de um auxílio psicológico, um auxílio farmacêutico, um auxílio clínico e um auxílio especialista. A gente incorpora numa equipe multidisciplinar todas as profissões que visam o bem-estar do próprio paciente. Um fisioterapeuta, um farmacêutico, um médico que acompanha há muito tempo o paciente, um especialista, um psicólogo, que psicólogo não é somente para pessoas que têm doenças específicas, são para todas as pessoas que precisam entender um pouco do contexto social que a gente vive e juntamente auxiliam essas pessoas a entender um contexto com a comida. Que hoje em dia a gente tem um bloqueio muito grande alimentar, por causa da moda, por causa da mídia, por causa da propaganda, fazendo com que a gente retire alimentos essenciais do nosso cardápio diário, interferindo no nosso desenvolvimento e bem-estar. Mas, de qualquer maneira, também os conservantes, os acidulantes, os espessantes, essas coisas, elas viciam também o paladar da gente, né? A gente passa a achar gostoso. O que acontece? A nossa língua, ela tem micropartículas que interferem diretamente no nosso pensamento sensorial. O que acontece? Alimentos com muito sal e muito açúcar, a gente tem uma palatabilidade logo na entrada da língua, que é na ponta. Então, a gente percebe mais. Então, a gente consome muito mais. Alimentos amargos já ficam no centro da língua, fazendo com que a gente retire do nosso cardápio. Então, alimentos à base de açúcar, gordura e sal são alimentos realmente que a língua reconhece um pouco mais rápido. E o nosso organismo aceita melhor, a partir do momento que tanto o açúcar quanto o sal, eles têm tempo de absorção na nossa língua, que é de frações de minutos. De 1 a 3 minutos, a gente consegue sentir o sabor de uma bala e absorver essa glicose no nosso sangue. Já a gordura, não. A gordura, a gente sente o paladar da gordura saboreando em grande quantidade. A partir do momento que ela demora muito tempo no estômago para ser digerida, aumentando assim as calorias e a absorção da mesma. Agora, Samira, bom, em 9 minutos nós estamos conversando com a especialista em terapia nutricional, Samira Ribeiro. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a especialista em terapia nutricional, Samira Ribeiro. Samira, você falou no bloco anterior a respeito de dessa trindade maldita da cozinha aí, que é a gordura, o sal não fale e açúcar. Em algumas circunstâncias se justifica a ingestão de açúcar? Sim. Açúcar é essencial para o nosso organismo, assim como o sal e assim como a gordura. O açúcar é o primeiro nutriente que ele nutre o nosso cérebro. Sem o açúcar, sem a glicose, nós não pensamos. Os nossos neurônios morrem por segundo, cerca de 10% a partir do momento que a gente nega açúcar para o cérebro. O que acontece? Mau humor, insônia, oscilação de pensamento, a gente desvirtua a concentração sem açúcar. Sem o sal, a nossa pressão homeostática muda, ou seja, a gente fica com um edema, as pernas incham, as mãos incham, a gente, ao invés de liberar mais água no organismo, a gente absorve, e ao invés de eliminar, a gente reserva. Então, essa concentração de muito sal e pouco sal precisa ser acompanhada por um médico ou uma nutricionista. A gordura, os nossos hormônios são formados por gordura. Se a gente extinguir toda a gordura do nosso cardápio, por exemplo, as mulheres param de menstruar. Impossibilitam a fertilidade. Para os homens, além de impossibilitar a fertilidade, impossibilitam também na concentração, diminuem o tempo de vida
e aumenta também em crescimentos tumorais, principalmente o de próstata. Então, a questão aí é dosagens. São as dosagens. A questão é o equilíbrio. Nutrição, para a gente, é referente, é sinônimo a um equilíbrio de alimentação. A gente não precisa retirar nada da nossa mesa, não precisa retirar nada do nosso dia a dia. Sempre o nosso problema vai ser concentrar e equilibrar. A gente não sabe o que equilibrar. E quantidades também, né? As quantidades. A gente precisa comer um bom alimento numa quantidade que a gente chama de porções. Nós, nutricionistas, adoramos falar sobre porções. Mas o que é uma porção? Uma porção é todo o alimento que couber na palma da nossa mão, retirando os dedos. Então, todo o alimento que couber na palma da nossa mão, a gente refere-se como uma porção. Por exemplo, na hora do almoço, a gente come uma porção de carboidrato, que é o arroz, um macarrão, uma farofa, uma porção de leguminosas, que é o feijão, a soja, o grão de bico, uma porção de salada, saladas cruas e cozidas. Na hora que a gente vai montando o nosso prato, a gente vê que tem bastante variedade e que é uma comida que nos sustente. Só que a gente não pode colocar um hambúrguer na nossa mão, espremer para formar uma porção, que desvirtua o que é uma porção. Samira, esse tipo de conversa, eu tenho certeza que gera um grande interesse no nosso telespectador pela questão de aplicação prática da sua vida, né? E a cara já sai daqui sabendo que o próximo prato ele já vai olhar com desconfiança. Verdade. Agora, tem uma coisa que a gente insiste também muito, porque a gente acha insuficientemente divulgado, o fato de que tem sintomas que se confundem com Alzheimer, com esquizofrenia, e se deve exclusivamente à desidratação da pessoa. Verdade, desidratação é doença, não é simplesmente um estado momentâneo. A partir do momento que o nosso corpo está desidratado, a gente retirou cerca de mais do que 50% de água dele. Nosso corpo é formado por 70% de água. O que são 50% de água? São todas as fases homeostáticas do sangue, do músculo e até mesmo de alguns órgãos vitais. Ou seja, a gente desidratado, a gente não sente somente uma dor de cabeça, porque o cérebro não tem água. O nosso músculo está desgastado, a gente sente dores musculares. Os nossos órgãos internos estão contraídos para quê? Para fazer com que a gordura mantenha a temperatura corporal, para evitar um pico de pressão, para evitar até mesmo um AVC ou um derrame, simplesmente por causa de uma falta de desidratação, uma falta de água. A água vai ser o nosso medicamento mais barato e mais prático. E o que é uma desidratação? Uma desidratação é a pessoa negar ao próprio corpo menos de 1 litro de água por dia, 1 litro de líquidos. Como a gente está num país tropical, a gente tem que consumir, no mínimo, 1,8 litros de líquidos por dia. E o que é líquido? Refrigerante não é líquido. Leite não é líquido, suco não é líquido, água, chá é líquido. A gente não pode confundir líquido com aqueles isotônicos que passam muito na mídia. Porque vai te suprir os micronutrientes, realmente. Só que junto dentro do isotônico vem sódio, que é sal. A partir do momento que você está desidratado, sua pressão já está alta. Você ingere mais sal. Diluído em água, tem a absorção de cerca de 30 segundos. Então, sua pressão vai subir um pouco mais. Você ingere mais e sobe mais. Então, a gente tem que tomar cuidado no que é a hidratação. Hidratação é água, pura e simples. Pura e simples. E é o primeiro remédio, né? É o nosso primeiro remédio. Primeiro remédio. Sim. É impressionante. E com relação a quando vocês, normalmente nutricionistas, vocês prescrevem, digamos, uma reeducação alimentar, vocês enfatizam muito a questão da mudança de estilo de vida, né? Isso significa o quê? Botar uma pessoa para se mexer? Isso! E qual é a diferença nesse caso entre aquilo que vocês prescrevem como atividade física e exercício? Normalmente, nós nutricionistas, quando a gente faz uma consulta com o paciente, a gente sempre pede para estar junto com um profissional de educação física. Porque nós dois juntos vamos auxiliar nessa perda de peso junto com o exercício físico. Esse profissional de educação física vai ajudar a clarear um pouco mais a mente do paciente, que é diferente uma atividade física de um exercício físico. E o que é uma atividade física?
É a gente andar de escada, é a gente subir e descer de um banco, é a gente andar de ônibus, descer num ponto antes do nosso ponto de casa. Isso é uma atividade física. São atividades que não são programadas, são atividades rotineiras do nosso dia a dia. Já um exercício físico precisa-se de uma rotina, de hora marcada, de uma intensidade regular e um acompanhamento tanto de hidratação quanto nutricional. Para quê? A partir do momento que eu ando de escada, é diferente a partir do momento que eu caminho numa praia. Eu tenho 30 minutos de caminhada numa praia. É diferente de 30 minutos caminhando dentro do shopping. A intensidade muda, o objetivo também muda. Então, a partir do momento que a gente junta uma alimentação saudável junto com um exercício físico, esse profissional de educação física vai ajudar a aumentar a intensidade e a regularidade desse exercício para o paciente. Não é questão que todo mundo tem que fazer exercício físico. A gente precisa de uma avaliação médica para isso. Nem todo hipertenso e nem todo diabético podem fazer exercício físico. Por quê? Atividades físicas são movimentos inflamatórios. Para quê? Para hipertrofiar a musculatura. Aumenta a circulação. Então, a partir do momento que você pesa depois da atividade física, pensando que vai perder peso, você vai levar um susto. Porque o músculo está tão cheio de água que você pode ganhar de 2 a 3 quilos a mais depois de uma atividade física. Mas esses quilos a mais é porque você pesou no momento errado, que a gente pode pesar somente 2 horas depois da atividade física, para a gente ter um peso real de uma musculatura seca. E porque também a gente está hipertrofiando o músculo bom e não o músculo com gordura. Samira, sou muito grato à sua presença aqui no nosso 9 Minutos, pelo que você trouxe para nós de informação. Obrigada pela oportunidade. Em 9 Minutos a gente contou com a presença da especialista em terapia nutricional, Samira Ribeiro. Até já. Sou passageiro.